Atualmente enfrentamos desafios muito complexos, mas a solução pode ser, às vezes, surpreendentemente simples. A simplicidade também tem, muitas vezes, a vantagem de ser acessível. Olá, bem-vindo ao seu magazine Eco África. Meu nome é Regina Ernesto e eu estou na capital de Moçambique, Maputo. E para esta edição, é isto que nós temos para si. Canetas que salvam árvores na Sérvia. Provisão de água potável nos Camarões. E como a medicina tradicional ajuda no trabalho camponês em Ghana. O problema das inundações tem crescido muito na Nigéria. Lagos e seus arredores estão entre as zonas mais afetadas. E o nosso repórter foi à procura das causas do problema e ainda das formas de mitigá-lo. Na época chuvosa, essa é a vista comum de lagos. Até quando a chuva é ligeira, as ruas alagam-se facilmente. Em Lagos, há sempre água por perto. A cidade e o estado ficam na costa, em volta de uma lagoa na qual desaguam diversos rios. Muitas pessoas tiveram de abandonar as suas casas por causa de inundações súbitas, como aqui neste bairro de Korodu, ao norte do estado de Lagos. Desde 2019 enfrentamos cheias cada ano. Eu continuo aqui porque esta é a minha casa. Por isso estou aqui. Mas as pessoas que não puderam proteger as suas casas tiveram de sair. As autoridades dizem que as residências nas zonas inundadas foram construídas sem a devida licença e que não é responsabilidade do governo avisar residentes dos perigos. Como Estado, não vamos lidar com ilícitos, com pessoas que constroem casas em lugares onde não deveriam. Nenhuma paraestatal do governo te permitiria construir uma casa em um lugar tão propício a inundações. Mas as inundações têm sido mais frequentes e alcançam até casas construídas em zonas legais. Uma grande causa é, claro, o clima tropical de Lagos. Queda de chuvas fortes não é incomum durante a época chuvosa. Mas os padrões da temperatura dali mudaram nas últimas décadas. A queda de chuva tem sido menos frequente, contudo mais volumosa, como resultado das mudanças climáticas. As temperaturas mais elevadas na atmosfera absorvem mais umidade, o que leva a uma precipitação mais intensa. Além disso, a cidade de Lagos expandiu-se muito desde o século passado. A costa e as orlas marítimas de Lagos sofreram drásticas mudanças desde o tempo colonial, agravando mais o problema. Tem havido um rápido desenvolvimento urbano em Lagos. É um estado muito pequeno, de menos de 2.000 metros quadrados, mas com acima de 20 milhões de habitantes. Então, qualquer lugar, as pessoas só querem encontrar uma maneira de construir as suas casas. E não ter o estilo de construções vertical não ajuda. Nós ainda construímos demasiado horizontalmente. Então, quando chove em Lagos, a água não tem como ser devidamente drenada das ruas. A drenagem é muitas vezes de construção precária e bloqueada por lixo, que muitas vezes se deita nas estradas. No princípio de 2024, o governo de Lagos começou a proibir plástico descartável, como as embalagens de espuma plástica, para combater o problema. Houve melhorias, mas o problema ainda persiste. Por isso a atitude desta ONG. Nossa tarefa agora é impedir que isso chegue às nossas drenagens, que acabe em nossos canais e em nossas praias. Assim, nós começamos por educar, reorientar e sensibilizar as pessoas que este é um possível recurso para si, que isso ajuda se for canalizado às nossas redes de reciclagem de lagos. A sensibilização é tão importante quanto avisar as pessoas quando há ameaça de inundações. Isso requer sistemas adequados de controle e aviso. Esse é um trabalho em processo. Temos sistemas em que controlamos o nível do rio. Alguns estão espalhados pela cidade, embora eu tenha de admitir que sejam insuficientes.
Espera-se que Lagos se torne a maior cidade do mundo até o fim do século e grandes partes da sua área metropolitana estão em risco de inundações. Estima-se que mais da metade das pessoas reside a menos de 500 metros da costa ou da lagoa. Como é que Lagos lida com a sua especial geografia? Eco Atlantic é uma área costeira da cidade que foi reivindicada do Oceano Atlântico. Pretendia-se que se tornasse o Dubai africano, mas as obras pararam. Há anos tem sido uma cidade fantasma, com apenas alguns arranha-céus de ricos. Para proteger residentes do Eco Atlantic da erosão e inundações causadas por tempestades, está o Grande Muro de Lagos. Especialistas apontam que isso trará erosão às zonas costeiras de menor rendimento, e para residentes de Lagos ao lado da erosão, está sempre presente a ameaça das mudanças climáticas. Por exemplo, Macoco, um assentamento informal construído parcialmente em estacas. Essas casas são menos afetadas por elevações temporárias do nível de água, mas as tempestades, as cheias súbitas e a elevação do nível do mar ainda ameaçam as condições de vida já precárias de residentes. Para prevenir desastres futuros, como o de Corodo, no norte do estado de Lagos, mudança é necessária. O desentupimento de valas é só um pequeno primeiro passo. Urbanistas da área devem permitir zonas úmidas da cidade. E, sobretudo, a comunidade internacional precisa agir urgentemente para conter o aquecimento global. Já na Europa, encontramos um casal sérvio que reescreve as suas carreiras através da fundação de um negócio de canetas sustentáveis. Ficou curioso? Então veja a seguir o Faça a Sua Parte desta semana. Estes jornais estão a ganhar uma segunda vida, a transformar-se em lápis de cor. É um processo simples, mas eficaz. A empreendedora sérvia Slavica Markovic passou muito tempo a aperfeiçoar o produto. Chegou até a abdicar da sua carreira para fundar uma empresa com o marido, Dragan. A nossa empresa tem várias missões. A primeira é criar produtos ecológicos, mas, para além disso, a nossa segunda missão é educar os jovens. Porque não queremos apenas que as crianças comprem e usem os nossos lápis. Queremos que aprendam sobre técnicas ecológicas ao utilizá-los. As máquinas usadas pelos Markovic na produção foram desenhadas pelo próprio casal. Os lápis são enrolados numa cola ecológica à base de farinha. Para poupar energia, não utilizam fornos. Em vez disso, deixam os lápis a secar ao ar durante 2 dias. Transformar jornais em lápis não é uma ideia nova. Na verdade, a África esteve à frente neste processo. Uma empresa no Quênia fabrica lápis a partir de jornais há vários anos. Reciclar salva árvores. Para produzir apenas 1 tonelada de papel, são derrubadas 24 árvores. Na Sérvia, os Markovic processam entre 4 a 5 toneladas de jornais por ano, produzindo cerca de 3.000 lápis por dia. Em poucos anos, os seus lápis ecológicos já pouparam o equivalente a uma pequena floresta. A nossa embalagem explica aos compradores quem somos. No verso das nossas caixas, informamos que os nossos lápis são totalmente reciclados, que nenhuma árvore foi abatida para os fabricar, que o nosso processo de produção é energeticamente eficiente e que os nossos lápis são seguros para a utilização. A criação de gado também tem os seus custos sobre as árvores. Os campos precisam ser limpos para o pastoreio e também para o cultivo de ração. E a produção de carne, de certa forma, contribui para a emissão de gases com efeito estufa. O gado bovino, por exemplo, emite grandes quantidades de metano, prejudicial ao clima. Mas já há uma solução à vista. Camembert cremoso sem leite de vaca, bifes e peito de frango, sem necessidade de abate. Mudar a alimentação é um processo complexo porque está profundamente enraizado na nossa cultura e na nossa identidade. Alguns países e estados dos Estados Unidos da América já proibiram preventivamente esses produtos, receando que possam substituir a agricultura tradicional. Mas esse é precisamente o objetivo. A pecuária representa uma parte significativa das emissões globais de gases com efeito de estufa. Os produtos cultivados em laboratório podem ser uma solução, mas como são feitos e quando chegarão de facto
às prateleiras dos supermercados. Existe a carne cultivada, produzida a partir de células animais. Sim, o nosso produto está pronto para ser comercializado. A qualidade e as propriedades sensoriais são muito elevadas. Este espaço, a Formo, é tão moderno e inovador como se espera de uma startup em Berlim. A Formo concentrou-se na criação de proteínas que imitam o soro de leite, utilizando-as depois num processo tradicional de fabrico de queijo. A prova de sabor está para breve, mas antes vamos perceber por que razão se procuram estas alternativas. O impacto da pecuária nas emissões de gases com efeito de estufa varia conforme a fonte. O relatório mais recente da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura aponta para 12%, mas outros estudos sugerem valores que chegam aos 20%. Seja qual for a percentagem, os cientistas climáticos consideram as emissões de metano particularmente preocupantes, pois podem ser 80 vezes mais prejudiciais para o aquecimento global do que o CO2. A pecuária é responsável por cerca de 30% das emissões globais de metano. Este é o professor Till Hoon. Faz mais sentido produzir plantas e consumi-las diretamente do que dá-las de alimento aos animais. Um estudo inicial da Universidade de Oxford em 2011 indicou que a carne cultivada poderia gerar até 96% menos emissões de gases com efeito de estufa do que a pecuária, graças ao menor uso de terra, água e ração. Mas esses números também são alvo de debate. Alguns estudos afirmam que a carne e os laticínios cultivados precisarão de ser produzidos com energia renovável para manter as emissões reduzidas. Para se aproximar de verdadeiro laticínio, a Formo utiliza um processo chamado fermentação de precisão, uma evolução de uma técnica com milhares de anos. A empresa usa koji, um tipo de fungo muito utilizado na culinária japonesa, fermentando-o para criar uma proteína semelhante ao soro de leite que depois é transformada em queijo. Um produto como o queijo já passa por um processo de transformação quando se começa com o leite. Já existe um processo de fermentação na produção tradicional do queijo. Por isso, acho que é mais fácil dizer aqui há apenas mais uma etapa de fermentação para ajudar as pessoas a aceitar a mudança. Talvez devêssemos simplesmente provar logo. Temos aqui um queijo tipo feta grego. A textura ainda está um pouco diferente do que se espera de um feta, mas o sabor, o salgado e tudo mais está lá. Rafael diz que inicialmente será 10 a 20% mais caro do que um queijo de gama média. Ou seja, ainda será um produto de luxo para a maioria das pessoas, mas não estará fora do alcance. E Rafael afirma que, com o tempo, o queijo da Formo será mais barato do que os laticínios tradicionais. A fermentação é simplesmente mais eficiente no uso de recursos do que os animais. O custo e o preço dependem basicamente apenas da escala de produção. Muito bem, já falamos do queijo, mas e aquele bife tão desejado? Muitas empresas estão a trabalhar na produção de carne cultivada, desde bovinos e frango a peixe e foie gras. A Aleph Farms é uma das poucas que já obtiveram aprovação para vender carne cultivada em Israel. A empresa afirma que irá lançar o produto no mercado no próximo ano, mas admite que, no início, será um artigo de luxo vendido em restaurantes de alta gastronomia a preços semelhantes aos da melhor carne. Poderá demorar 10 anos até chegar ao mercado. É preciso tempo para aumentar a capacidade de produção, reduzir os custos e desenvolver a capacidade de abastecimento. Estudos mostram que os consumidores estão céticos quanto à forma como a carne alternativa é produzida. A Aleph Farms explica que segue os mesmos princípios básicos da fermentação, mas começa com células animais, alimentando-as e desenvolvendo-as num bioreator até que se transformem na parte comestível dos animais. Comemos células animais quando consumimos carne. São exatamente as mesmas células, utilizando uma técnica tradicional de cultivo celular. Apenas combinamos as duas coisas para criar algo novo. As células que usamos não são geneticamente modificadas. Em 2023, o Parlamento italiano aprovou a proibição da produção, venda ou importação de carne cultivada e rações de animais derivadas desse processo. Os Estados Unidos da América seguiram também o mesmo caminho.
Adoro o facto de a terem proibido, porque isso prova que é real. Porque banir algo que não se acredita que vá tornar-se relevante no mercado é um ótimo sinal. Dá para perceber que a grande indústria da carne está realmente preocupada. O lobby da agropecuária está preocupado. Os políticos justificam a decisão com a necessidade de proteger a agricultura tradicional. O mercado para estas alternativas é pequeno, mas se conseguirem conquistar o bolso dos consumidores, mais pessoas poderiam aderir. E isso pode ser uma boa notícia para o clima global. Eu gostaria de tentar, mas às vezes as abordagens tradicionais são tão eficazes quanto as de alta tecnologia e muitas vezes são mais fáceis e rápidas de implementar. No norte de Gana, criadores de animais estão a recorrer a conhecimentos indígenas para curar os seus animais doentes, com apoio tecnológico. Timbir Gambibil está a desparasitar o seu rebanho. O criador usa medicamentos à base de ervas, seguindo os conhecimentos transmitidos pelos seus avós. Aqui no norte do Ghana, os animais estão sujeitos a doenças como a peste dos pequenos ruminantes, a diarreia bovina e infecções parasitárias. Tem parasitas no estômago que as deixam doentes. Tenho de misturar casca de mogno com outras ervas e dar-lhe várias doses durante 3 dias. Isso mata os parasitas. O conhecimento das propriedades medicinais das plantas é precioso para os criadores e também para investigadores. Timbira integra um projeto interdisciplinar para introduzir a medicina entoveterinária no Ghana. No Centro de Investigação em Medicina Vegetal, na cidade de Mapong, Aquapen, cientistas investigam as propriedades curativas das plantas nativas. Inicialmente, o governo instalou o centro para providenciar cuidados de saúde alternativos à comunidade. Agora investiga a saúde animal, mas já estuda as propriedades farmacêuticas das plantas há algum tempo. O nosso foco era a química dessas plantas, a sua atividade biológica e relacioná-las com as doenças que estes criadores dizem tratar. Diseases that these farmers or innovators claim to be treating with. No Ghana, 10% do gado morre de doença. Num país com poucos veterinários, os criadores recorrem a medicamentos vendidos em mercados como este. O uso indevido de antibióticos pode levar a níveis elevados de resíduos químicos nos produtos de origem animal. E pode aumentar a resistência dos antibióticos, que afeta a saúde de animais e consumidores. 75% dos animais do Ghana já são resistentes aos antibióticos usados para os tratar. Mas muitos criadores desconfiam dos medicamentos à base de plantas que não foram cientificamente comprovados. O objetivo deste projeto é fornecer provas de que estes medicamentos à base de plantas funcionam contra doenças que estamos a estudar. Seremos capazes de provar que estes medicamentos são bons. We would be able to prove that these medicines or innovations are good. Se os tratamentos à base de plantas forem mais aceitos, o abastecimento destas plantas medicinais também será uma questão. No Ghana, há bosques sagrados que são preservados por razões cerimoniais e onde os locais colhem plantas e ervas para o uso doméstico. O botânico Nyaiba James Oswald Amaligo é o principal consultor do projeto. Isto significa que podem preparar medicamentos em boas quantidades, servir mais criadores e ajudar na produção de animais. Desta forma, os seus rendimentos vão aumentar porque terão mais animais vivos para vender.
Timbir Gambibil já não tem de depender do bosque. Agora tem acesso exclusivo a um jardim de ervas. Integra um grupo selecionado de ervanários que estão a receber apoio do projeto de medicina entoveterinária. Neste terreno protegido está a plantar plantas nativas, incluindo mogno, carvalho e dawa-dawa. Estas ervas são difíceis de encontrar. O projeto está a ajudar-nos a plantá-las e protegê-las para estarem disponíveis quando precisarmos. Os jardins de plantas nativas são uma fonte de medicamentos ecológica. Se este projeto tiver sucesso, o Ghana pode tornar-se pioneiro da medicina entoveterinária. O consumo de água potável continua um luxo para muitas pessoas. Mundialmente, mais de 2 bilhões de pessoas ainda não têm acesso ao líquido precioso. Mas é um dispositivo simples e que pode fazer grande diferença. As crianças sentem bastante sede enquanto brincam e os alunos da escola primária Zemenzong podem saciá-la com água potável, algo que não é garantido em Bangang, uma aldeia no oeste dos Camarões. Desde o final de 2023, a escola conta com o seu próprio dispositivo de purificação de água. O filtro é realmente eficaz. As crianças têm bebido esta água há um ano inteiro e tenho notado muito menos casos de diarreia. E quando recolhemos a água, dá para ver imediatamente como está limpa. Mesmo a água muito suja sai cristalina. O filtro foi desenvolvido pelo Centro Africano de Energia Renovável e Tecnologia Sustentável, sediado nos Camarões. Foi adaptado de um modelo canadiano. A ideia é engenhosamente simples. No fundo do recipiente há uma camada de cascalho fino coberta por areia. A água é vertida e, ao infiltrar-se através dos filtros orgânicos, é gradualmente purificada. Estudos canadianos indicam que o sistema remove até 96% das toxinas, bactérias e micróbios. O fabricante do dispositivo também realiza workshops em Bangang. Os jovens em formação aprendem várias competências, incluindo a construção dos filtros, tanto os da areia como os da cerâmica. A maioria desses filtros de cerâmica é vendida a particulares devido ao seu peso leve. Donc vous pouvez observer. Pardon, directement consommer. Nous avons développé 2 types de filtres. O primeiro filtro então o filtro biológico. Desenvolvemos 2 tipos de filtros, o da areia orgânica e o filtro de cerâmica. O segundo é mais recomendado para famílias, enquanto o da areia é mais indicado para escolas, edifícios públicos e, em geral, para locais tradicionais de encontro. Notamment des établissements scolaires, des centres de santé, des chaufferies traditionnelles. A ONG conta com o apoio de organizações europeias, o que lhe permite oferecer uma ampla gama de programas de formação. Também tem conseguido distribuir filtros de água gratuitamente. Já entregou cerca de 100 unidades. O filtro da areia orgânica é um pouco mais caro. O modelo de 20 litros custa cerca de 75 euros e o de 40 litros custa cerca de 150 euros. Já o filtro da cerâmica custa menos de 25 euros, tornando-se uma opção mais acessível para os agricultores. Há fontes de água disponíveis nas montanhas da região, mas o percurso para chegar até lá é longo e difícil, especialmente para transportar água. Assim, os habitantes dependem sobretudo dos poços locais. Algumas zonas do país chegam a ter cerca de 100 poços por quilómetro quadrado. Os moradores das cidades podem obter água diretamente da torneira, embora o abastecimento seja irregular, como bem sabe Fanny Guimeia. A estilista vive na capital camaronesa Yaoundé, com os seus 4 filhos. Aqui no bairro, quando ficamos vários dias sem abastecimento de água, costumamos demorar cerca de 2 horas para ir ao poço buscar água e isso é muito cansativo. A água dos poços muitas vezes não é própria para consumo e, segundo especialistas em conservação, a técnica de perfuração utilizada é um dos principais fatores.
A perfuração sem cumprir os padrões adequados leva à poluição química. As pessoas não percebem que isso pode prejudicar seriamente a saúde. E é aí que os filtros podem fazer a diferença, neutralizando as impurezas da água. Um ótimo exemplo dos seus benefícios pode ser visto nas crianças da escola na aldeia de Bangang. E o seu magazine ambiental chega ao fim. Adoraríamos saber o que acha deste programa. Para tal, escreva-nos através do eco@dw.com. Visite ainda o Eco África Online para mais histórias e reportagens. Eu sou Regina Ernesto, despeço-me a partir de Maputo, em Moçambique. Até para a semana.